a CAF, afinal? Estou combinando com a galera, já fiz isso na AD, resolver e comentar a prova da CAF. Certo? Quem fez, ou ninguém que está presente aqui fez? O João fez? E aí, João, o que tu achou, cara? Achou difícil? Eu ia falar que foi a prova mais fácil dos últimos tempos, de física, né? Não sei, pelas outras. Mas de física foi uma das provas mais fáceis. Tu vai ver que foi. Tu vai ver, eu vou te convencer agora. Certo? Física, pelo menos, estava de boa, né? As outras matérias, não sei. Alguém falou de... Falaram que biologia, ou... Não lembro se foi... Química é sempre difícil da CAP, né? A química da CAP é sempre difícil. Parece que biologia estava também. Uma coisa assim. Mas física não. Física estava razoável. Bom, então vamos conversar um pouco sobre essa prova. Galera, começando pelo formulário aqui, né? Ó, o formulário deles incompleto, tá? Muito incompleto. Tinha algumas equações que precisava e não tinha. Mas MRV, né? Ó, sorvetão. Vovô tarado, né? Vovô tarado e Torricelli. Segunda lei de Newton. Força de atrito. Trabalho de uma força. Velocidade do movimento circular. Energia cinética. Densidade, né? Massa sobre volume. E aqui delta T. Esse delta é muito estranho. Isso aqui é trabalho, tá? É trabalho sobre tempo. É potência. Considerar o π igual a 3. Calorimetria, do nada. Jogou uma calorimetria ali no meio. Empuxo, pressão, pressão hidrostática. Reparem que mecânica, pessoal, mecânica pegava isso aqui do formulário, né? Quase nem caiu, mas tudo bem. Tudo isso aqui do formulário era só mecânica, ó. Né? Tudo só mecânica. Mais da metade. Aí tinha perdidaço, uma equação aqui de calorimetria, do nada. Né? De termologia. Aí o que eles pegavam? Aí ele entrava na elétrica, né? Ó. Potência elétrica, força magnética sobre uma carga, corrente elétrica, primeira lei de Ohm, fluxo magnético, força magnética sobre um fio, lei de Faraday, segunda lei de Ohm. Então aqui pegava tudo elétrica. Jogava eletricidade e ia na fé aqui, ó. Tudo elétrica, né? Elétrica, 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 elétrica. Do nada ele jogava uma energia potencial, né? Mecânica aqui no meio. Ah, não dá nada. Esqueci de botar lá em cima, botei aqui embaixo. Certo? Então aqui era mecânica, aqui era termologia, aqui pegava um pedação de elétrica, nem caiu muito, né? Elétrica. Aqui pegava mecânica de novo, porque ele esqueceu, acho que botar lá em cima, botou aqui, ó. Jogou energia cinética lá em cima e energia potencial aqui embaixo, nada a ver. E aqui embaixo eram as constantes, né? Constantes, ó, deu densidade da água, seno de 30, força-peso, mas força-peso do nada também aqui, mecânica, né? Força-peso é um tipo de força, né? Tipo, a força de atrito ele jogou lá em cima. Força-peso ele jogou aqui embaixo, do nada, que também é mecânica. Então. Gravidade da Terra, e aqui tem um errinho, né? GT. Aqui não é GT. Aqui isso, era para ser gravidade da Lua, né? 1,6 é a gravidade da Lua. Tem gente falando que isso aqui precisava em uma questão, né? Tem gente falando que quer botar recurso. Não acho que a CAF vai anular por causa disso, tá? Mas, principalmente se aquela de calorimetria for anular. Aquela lá é mais provável. Se aquela lá anular, eles não vão querer anular essa aqui. Certo? Então era para ser da Lua, né? Tem um errinho aqui no formulário. Mas estava aí, tava o formulário da CAF, é sempre mais ou menos parecido, não muda muito de um ano para o outro. Estava meio estranho esse ano, né? Tinha uns errinhos. Os caras passam o ano inteiro para fazer a prova e erram, né? Eu fico louco quando dá esses erros assim. Ó.
Um ano inteiro, velho. Beleza. Vamos às questões, então, turma. O que dizia pra gente a 29, a primeira questão de física? Essa era para ser fácil, hein? Um carrinho de brinquedo descreve um círculo no sentido anti-horário com velocidade constante. Galera, é uma questão que já diz de cara o que ela quer da vida, né? Ó, eu sou uma questão de MCU. Basicamente, essa frase de cima só serve para isso. Está girando com velocidade constante. Está, basicamente, a questão começa dizendo: oi, sou uma questão de MCU. A figura que representa corretamente os vetores velocidade e aceleração é a. Pessoal, a velocidade, ela é sempre tangente, né? Tangente à trajetória, certo? Ela vai seguindo, né? Seguindo a trajetória, tangente à trajetória, ok? E a aceleração, se é um movimento circular uniforme, essa aceleração tem que ser centrípeta. Essa questão foi totalmente dada, né? Por quê? Porque essa aqui está muito errada, essa aqui está muito errada, essa aqui está muito errada. A única que tem aceleração apontando para o centro é a figura C. E a velocidade? Bom, a velocidade é tangente à trajetória, então em cada ponto, né? Em cada ponto ela tem que tangenciar a trajetória desse jeito aqui, ó. Logo aqui, né, ela vai estar apontando para cima e a aceleração tem que apontar para o centro, porque é uma aceleração centrípeta. Então era a figura C, era a letra A. Ok? Muito fácil, né? Muito tranquila essa aí. Ok? É verdade. A parte mais difícil era não cair na. Tipo, a figura C, mas é a letra A, né? A parte mais difícil era essa pegadinha boba que eles fizeram aí, só pra ver tua atenção. Bem ok, né? Bem de boa. Vamos à próxima. Essa aqui era um pouco difícil, tá? O que ela diz? Um rapaz lança aqui na Terra uma pedra de 100 gramas verticalmente para cima. E ela atinge a altura máxima de 5 metros. Imagine agora que essa pedra foi lançada da mesma forma e com a mesma velocidade inicial na Lua. Então, o que a gente tem? A gente tem que um rapaz pegou uma pedra e jogou para cima, com uma certa velocidade inicial, que eu não sei. A pedra sobe, 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 e no final, né? No final, eu sei que a velocidade é zero. Já entrou alguém aqui, vamos permitir a entrada aí. No final, a velocidade é zero. A pedra subiu 5 metros, né? Por que a pedra para no final? Porque ela está sob a ação de uma gravidade para baixo, certo? Com base no exposto, marque a alternativa correta que indica qual a relação entre o tempo de subida na Terra e o tempo de subida na Lua. O que muda? A gravidade. O que fica igual à velocidade inicial? Né, ó, foi lançada da mesma forma, com a mesma velocidade inicial na Lua. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, bom, na Terra, o que eu tenho? Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho que a pedra se deslocou, né? A altura que ela subiu é 5 metros. Eu tenho que a velocidade final dela é zero, porque ela sobe, 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 sobe até parar. Sem problema, ela imagina. Eu tenho, galera, também que a gravidade na Terra é menos 10, né? Tá lá no formulário, 10. Por que menos? Porque a pedra está subindo e a gravidade aponta para baixo, né? Só por esse motivo. Aí bota menos por uma questão de referencial. O que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar a velocidade inicial com que a pedra foi lançada, porque é a mesma para a Lua, e preciso encontrar o tempo de subida, né? Eu vou chamar de TT, o tempo de subida na Terra, porque na Lua vai ser diferente, né? Que é o que ele pede, né?
A relação do tempo de subida na Terra e o tempo de subida na Lua. Então, beleza. Vou começar achando essa velocidade inicial. Não, como eu não tenho tempo, né, ainda, eu vou usar Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. 0 ao quadrado é igual o que eu quero, que é o V0 ao quadrado, menos 2 vezes 10, né? Já coloquei o menos 10 aqui, né? O menos já corri para frente. E a parada sobe 5 metros. Vou ficar com V0 ao quadrado igual, aqui dá 20, 20 vezes 5 é 100, né? Vai jogar para o outro lado, vai ficar positivo, 100. Então, a velocidade inicial, turma, raiz de 100 é 10 metros por segundo. Já sei que a velocidade inicial é 10 metros por segundo, certo? Isso vai valer tanto para a Terra como para a Lua. Agora, o tempo não, né? Como é que eu vou achar o tempo, pessoal? Vou usar a fórmula mais fácil, né? V é igual V0 mais AT. Aí eu acho o tempo. V final é 0, né? Estou falando só da subida. A velocidade inicial eu acabei de achar, é 10. A aceleração é menos 10. Aí o tempo eu vou chamar de TT, né? Tempo na Terra. Tempo de subida na Terra. Bom, o tempo de subida na Terra vai dar 1 segundo, né? Certo? 1 segundo. É 10 sobre 10. Agora, eu preciso achar o tempo de subida na Lua. O que muda na Lua? Pessoal, não muda nada. Disse ali, ele lançou igual. Só muda a gravidade. Então, lá na Lua, a única coisa que eu vou ter é que a gravidade da Lua é menos 1,6. Né? Menos porque está subindo. Metros por segundo ao quadrado. E aí eu vou achar o tempo na Lua. Percebam que essa parte aqui, ó, vale para os dois, porque ele disse que foi lançado com a mesma velocidade. E, portanto, só preciso fazer isso aqui, ó. V é igual V0 mais A T. V final é 0, V inicial é 10, é 10, menos 1,6 T na Lua. Joga para lá, vê se não vai ficar assim, ó. T na Lua igual. Aí o 10 vai ficar aqui em cima, né? Esse 1,6 vai passar dividindo. 10 sobre 1,6 segundos. Certo? Poderia tirar daqui, fazer o cálculo? Bom, eu não faria isso ainda. Por quê? Porque eu ainda vou ter que dividir um pelo outro, né? Eu ainda vou ter que fazer a razão, que é o que ele pede. Então, espera para simplificar. O que ele quer da gente? A relação entre o tempo de subida na Terra e o tempo de subida na Lua. Vou fazer em outra cor agora, então. Ó. Qual é a parada? Tempo na Terra sobre tempo na Lua. Igual. Bom, o tempo na Terra foi 1. O tempo na Lua foi 10 sobre 1,6. Como é que eu resolvo isso? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Logo, o tempo na Terra sobre o tempo na Lua vai ficar 1,6 sobre 10, 0,16. Jogo o TL para lá, né? Que é como ele escreveu a resposta. Tempo na Terra igual 0,16 vezes o tempo na Lua. Letra A.
Certo? Tinha bastante conta essa aqui. Eu acho que era a que mais tinha coisa para fazer, né, na prova, né? Eu tinha o passo um, passo 2, né? Achei a velocidade inicial, achei o tempo na Terra, achei o tempo na Lua, e aí divido o tempo na Terra pelo tempo na Lua, passo 4. Perfeito, turma. Essa era tinha um pouquinho mais de cálculo, né? Tinham duas questões que tinha bastante conta. Essa é aquela do empuxo. Geralmente eu prefiro que tenha mais cálculo, né? Deem uma analisada aí, me avisem se eu puder passar. Pedro tá de boa. Oh, meu Deus. Não reagente, reagente. Ô, louco. Ah, tudo isso, minha família inteira tá com essa doença. Ei, vamos lá, turma. Troço louco, né? O que diz a próxima? Em uma simulação de colisão esquematizada na figura abaixo, um carro a 90 km por hora, ele dá a velocidade, diz que é 90 km por hora, transportando um boneco de 80 quilos, dá a massa, 80 quilos, bate frontalmente com uma parede, ou seja, a velocidade final é zero, né? Estou falando de uma colisão, essa aqui é a velocidade inicial, tá a 90 e pum, bate até ir para zero. O tempo de colisão foi de 0,1 segundo, 0,10 segundos. A alternativa correta, que apresenta o módulo da força média, olha o que ele está pedindo para a gente, a força resultante da colisão. No ciclo de segurança, blá, blá, blá. Qual é a parada? Vou escrever aqui no cantinho. Eu ensinei isso para vocês, pessoal, deste jeito aqui, ó. Impulso é igual força resultante vezes tempo. E aí, na época, quando a gente falou de dinâmica impulsiva, eu disse, ó, gente, o impulso, ele é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento, que é massa vezes variação da velocidade, tá? Então, o que, que a gente pode fazer aqui nessa questão? Então, a primeira coisa, eu vou passar esse quilômetro por hora para metro por segundo, né? Divido aqui por 3,6, obtendo 25, né? 25 metros por segundo. Aí eu vou fazer assim, eu vou calcular o impulso separado, tá? Eu vou primeiro calcular o impulso para depois a força. Então, eu vou primeiro fazer impulso é igual N delta V, tá? Impulso é igual a 80. Delta V é variação da velocidade, né, pessoal? Foi de 25 metros por segundo até zero. A variação é 25 menos zero. Pelo certo, seria 0 menos 25, né? Mas a gente vai obter a resposta em módulo, acho até que ele fala, né? O módulo da força média.
Então, beleza. 8 vezes 25 dá 202 mil, né? O impulso é 2.000 newton segundo. Aí, para onde é que a gente vai agora? Para a equação lá que eu falei. Ó, eu sei disso, que eu sei que impulso é força vezes tempo. Então, eu vou fazer que este 2.000 é força vezes 0,1, é o tempo. E aí a força vai ficar 2.000 sobre 0,1, 20.000 newtons, né? Aí a força resultante. 20.000, letra C. Certo, turma? Simpática, né? Bem simpática. Olha lá. E dê um toque aí quando eu puder passar. Foi tranquila essa, né? Vou só organizar aqui, então, botar passo 1 e 2, né? Para a pessoa não se perder. Passo 1. Passo 2. Posso passar, galera? De boa? Vou lá para frente. Então. O que diz a 32? 32 é a teórica, né? Vamos ver o que ele quer da gente nessa aí. Vamos rabisco aqui. A energia eólica é limpa e renovável, não emite poluentes, além de não exaurir na natureza. É considerada a fonte de energia mais limpa do planeta. Pode ser obtida em locais diversificados da Terra, desde que sejam implantadas as instalações adequadas, denominadas aerogeradores, que são capazes de captar o movimento do vento. Na figura abaixo é apresentado o esquema básico de funcionamento de um aerogerador. A gente tem um rotor que vai girar devido ao movimento dessas pás. E aí a gente tem aqui, né, pessoal, duas engrenagens, né? Uma transmissão periférica de MCU. Aí aqui vai girar uma velocidade maior, uma velocidade angular maior. E ali está o gerador e tal. Ok. O que me manda para a gente? O vento possui energia cinética, potencial, cinética. Galera, cinética, né? O vento tem velocidade, e a velocidade é energia cinética. E é transmitida para as pás fazendo o rotor girar. O rotor transmite o movimento ao multiplicador de velocidade. No multiplicador de velocidade, as duas engrenagens possuem a mesma velocidade, angular ou linear. Bom, olha para cá. Olha para cá. É uma transmissão periférica. É uma transmissão periférica. Sendo uma transmissão periférica, pessoal, é como as rodas da bicicleta. A velocidade linear é igual, certo? A velocidade linear é igual. E aquela que for menorzinha, né, para acompanhar tem que dar mais voltas. Então, a velocidade angular da pequenininha é maior. Ela tem que dar mais voltas para conseguir acompanhar. Então, possui mesmo a velocidade linear, já é a letra D. Mas diferentes velocidades angulares, o que permite que o eixo do gerador atue com velocidade ideal. Finalmente, o gerador transforma energia cinética em elétrica. Ok, letra D. Bem de boa, né? Bem de boa. Matava só aqui, né? Nas velocidades, tu já ganhava a questão. Certo? Rodar, turma. De boa, tranquilo. Vamos à próxima. Essa aqui talvez fosse a mais complicadinha, né?
diz: um professor de física desafiou seus alunos a criarem um método experimental para encontrar a massa m de um cubo, mas sem usarem balanças. Marta, uma de suas alunas, realizou os seguintes procedimentos, esquematizados na figura abaixo. Preparou uma tábua com área A, espessura H e massa 10 kg. Verificou que a tábua ficou 1 centímetro imersa ao ser colocada na água. Verificou que a tábua ficou 1,6 centímetro imersa quando o cubo de massa M foi colocado na parte superior. Finalmente, calculou o valor da massa M do cubo com os dados obtidos. Ele quer saber a massa M do cubo. Pessoal, vamos à primeira figura. Olhando para a tábua, que forças que eu tenho agindo nela? Eu tenho o peso da tábua, né? E o empuxo sobre a tábua. O que eu sei que vai acontecer aqui? Um equilíbrio. O peso da tábua, né? E o empuxo da tábua vão se equilibrar, né? Vão se anular. O peso da tábua é a massa da tábua vezes a gravidade. O empuxo, a gente sabe que é densidade do líquido, volume de líquido deslocado vezes gravidade. Então, o G vai sair fora. Bom, a massa da tábua foi dada. A massa da tábua é 10 kg. 10. Densidade do líquido vou chamar de D. Ele não disse. Poderia pensar que é água, botar 1000, mas ele não disse. Agora, o volume de líquido deslocado, eu tenho que ligar o seguinte, né? O volume de um prisma. Área vezes a altura. Certo? A área da base, até se botar bonitinho, né? A área da base vezes a altura. A área da base ele chamou de A. A altura, pessoal, é só a altura imersa, né? Porque é o volume de líquido deslocado. Quanto que está imerso aqui, ó? Pode deixar em centímetro, né? Porque depois vai... Só tu usar centímetro todas as vezes que vai anular no final a unidade. Então, 1 centímetro. Qual é a minha conclusão? 10 é igual a B vezes A. Não tem nada a ver com o que eu quero, né? Mas vamos à figura 2. Na figura 2, eu tenho um conjunto, tá? Cubo e tábua. Este conjunto todo está sofrendo ação da força peso, então na tábua e no cubo, vou chamar de TC, e da força de empuxo, no conjunto, na tábua e no cubo, né? Eu sei que o peso e o empuxo desse conjunto tem que se anular também. O peso da tábua do cubo tem que ser igual ao empuxo que vão sofrer esse tipo... Imagina que é um corpo só, né? Um corpo grandão formado pelos dois, tá? Então, o peso vai ser a massa vezes a gravidade e o empuxo, densidade do líquido, volume de líquido deslocado vezes gravidade. Novamente, o G vai embora. E aí, o meu grande cuidado aqui é a massa. Agora é a massa de todo o conjunto, que é o 10 da tábua, mais o M do cubo, que eu não sei, que é o que eu quero. Igual a densidade do líquido, eu chamei de D. Qual é o volume de líquido deslocado mesmo? Mesma coisa de antes. Área da base, A, vezes a altura que está imersa. Quanto que está imerso aqui, ó? 1,6. Agora vem o pulo do gato, né? Ó. Este D vezes A, turma, eu substituo aqui, é tipo um sistema. D vezes A é 10. Eu vou fazer assim, ó, 10 mais M igual tudo isso aqui, eu já sei lá pela outra equação que é 10 vezes 1,6. Então, 10 mais M é igual a 16, e, portanto, a massa é 16 menos 10, que é 6 quilogramas. Perfeito?
Então, se fosse botar passinhos, né? Ó, passinho 1, passinho 2, né? Ainda é só fazer a condição de equilíbrio para as duas situações. Opa, botei 2 e 2. 1 e 2. Show de bola. Letra C. O que acharam dessa? Só fiz regra de 3 e deu certo. Coincidência? Oh my god. Fiz regra de 3 como? 10. Deixa eu ver. Tá pra. Meu Deus, qual foi a regra de 3 que tu fez? 10 tá para 1 centímetro. X para 1,6. Não, tá certo. Aí chegou em 16 e descontou 10. Vai dar certo. Vai dar certo, sabe por quê? Porque é diretamente proporcional. Ó. Isso aqui é uma constante, não é? D vezes A. Se for a mesma densidade, a mesma área, vai ser uma constante. Ou seja, a massa do conjunto é uma coisa constante vezes a altura que o conjunto vai mergulhar. Então, quanto maior a massa, maior a altura, poderia fazer uma regra de 3 direto. Bem bolado. Eu não pensaria em fazer essa regra de 3, porque foi bem bolada a tua resolução. Né? Fez em 1 segundo a questão. 10 quilos, 1 centímetro, 1,6 centímetros, quantos quilos? Para este caso, funcionava, né? Para este caso, funcionava, claro. Né? Não, tem que tomar cuidado. Não necessariamente seria assim, mas quando for a área ali for igual e tal, for só a proporção, a altura com massa, dá para fazer isso. Bacana. Show de bola. Boa resolução, jovem. Vamos a 33, 34. Tranquilo, turma? Posso resolver a seguinte? Vamos ver o que ele quer da gente. A física moderna está possibilitando cada vez mais descobertas e desenvolvimento tecnológico. Um exemplo dessas possibilidades está sendo investigada na Universidade Nacional de Singapura. Os pesquisadores estão utilizando o princípio da simetria antiparidade de tempo para travar em certa posição o movimento da energia térmica de materiais mais quentes. Análise com base na física clássica as afirmações a seguir. A energia interna de um corpo depende de sua temperatura. Pessoal, falamos em termodinâmica que a energia interna, por exemplo, de um gás, né, que é o que a gente estuda no ensino médio, é 3 meios de mRT. Ou seja, ela é proporcional à temperatura. Ela depende da temperatura? Depende. Verdadeiro. A energia térmica é propagada de uma extremidade para outra de uma colher por meio da convecção. Uma colher, pessoal, é um material sólido, né? A convecção ocorre nos fluidos. Na colher, o calor se propaga por condução. Né? Não tem nada de convecção na colher, então é falso, não tem nada a ver. Só pode ser chamado de calor a energia térmica em trânsito. Perfeito. Energia térmica em trânsito chamamos de calor, né? Quando passa a energia térmica de um corpo para o outro, o nome disso é calor. O fluxo de energia de um sistema para outro depende da diferença de temperatura, com certeza. Se eu pegar a lei de Fourier, né? O fluxo de calor em uma superfície, em uma parede, é K vezes A vezes delta T, então, meio atrapalhado aqui, vezes delta T sobre E. O que quer dizer isso? Que quanto maior for a diferença de temperatura entre os dois lados da parede, mais calor vai passar de um lado para o outro. Então, é claro que o fluxo de energia de um sistema para outro depende da diferença de temperatura entre eles.
A agitação das moléculas de um corpo influencia no valor de sua energia interna total? Sim. As moléculas estão mais agitadas, né? Mais energia interna. Verdadeiro. Aí vocês vão dizer, João, não tinha gabarito. A ACAF colocou como gabarito a B, considerando essa alternativa falsa, certo? Bastante gente me falou, João, eu fui direto na B, por quê? Porque essa 2, ela era muito falsa, né? Era muito fácil. Então, como ela aparecia em todas e ela era claramente falsa, eu fui na B. E realmente era uma alternativa, mas eu acho que essa questão pode ser anulada. Por quê? Porque a energia interna de um corpo depende da sua temperatura? Depende. No comentário, né, da questão, a banca da ACAF colocou que não depende somente da temperatura, depende também do número de moléculas. Bom, em nenhum momento essa frase aqui está dizendo que depende somente da temperatura, né? Certo? É a mesma coisa que dizer que se essa aqui, ó, se essa aqui está falsa, essa aqui tem que estar também. Porque o fluxo de energia térmica de um sistema para outro depende da diferença de temperatura entre sistemas? Bom, depende também da área de contato, depende da espessura e depende do material que está entre os sistemas, né? Depende da condutividade térmica. Então, essa aqui teria que estar errada também, né? Porque não depende só da diferença de temperatura, certo? Então, quando ele colocou a energia interna de um corpo depende da sua temperatura, ele não colocou depende somente da sua temperatura. Então, não pode ser considerada falsa, não pode ser considerada falsa, porque depende também do número de moléculas, né? Certo? Não está dizendo que é somente da temperatura. Eu acho que pode ser anulada essa questão, tá? Acho que pode ser anulada sim. Deveria, pelo menos, ser. Não serei eu que irei escrever o recurso, né? Mas provavelmente alguém o fará. Vamos usar 35 turmado. O que ela diz? Existem vários modelos de motor elétrico didático para apresentar em feiras de ciência. Um estudante montou um deles, o qual funciona com um solenoide que é ligado e desligado, um eixo de ferro, um pedaço de papel alumínio e uma bateria. O papel alumínio realiza a função de interruptor ligando e desligando o circuito. Dessa forma, quando o circuito é ligado, o solenoide atrai o ferro. O esquema visto de cima está montado na figura abaixo. Muito bem bolada essa aqui, né, pessoal? Então, tu tens uma espécie de interruptor, né, que encosta e desencosta o papel alumínio do eixo. E aí, quando encosta e vai fechar o circuito, isso aqui vai ser atraído. E aí, quando desencosta, vai para o outro lado, né, vai voltar para a posição original. E aí, o motor vai girar. Certo? Tem a ver, então, com a força magnética gerada no interior desse solenoide, né, com um campo magnético gerado no interior do solenoide. Vamos ver o que diz a primeira. O campo magnético no interior do solenoide é diretamente proporcional ao seu número de espiras. Só o campo magnético no interior de um solenoide é μ vezes N vezes I dividido por L. Ou seja, quanto maior o número de espiras, maior o campo magnético, né? É diretamente proporcional. É diretamente proporcional ao número de espiras? É verdadeiro. Então, vamos matar a aqui, então, né? Se invertermos os polos da bateria, a força magnética aplicada sobre o eixo de ferro, quando o circuito estiver ligado, será de repulsão. Falso, gente. Sempre que tiver um campo magnético, né? Sempre que tiver um campo de indução magnética, ele vai polarizar, pessoal. Ele vai... Não é polarizar, né? Ele vai induzir polos magnéticos no sentido desse campo. Ou seja, basicamente, se eu tiver um ímã e um pedaço de metal, né, o campo magnético de um ímã e de um pedaço de metal, esse pedaço de metal ele vai ser atraído por qualquer parte do ímã. Porque no pedaço de metal será sempre induzido um polo oposto. Ok?
Caso sejam dois ímãs, né, aí os opostos se atraem, os iguais se repelem, ok? Então era falsa e não ajudava a gente em quase nada, né? Em nada, na verdade. A terceira, o papel de alumínio funcionando como interruptor faz com que no interior do solenoide o fluxo magnético seja variável. Verdadeiro. Por que o fluxo magnético é variável? Porque se tem um interruptor, está ligando e desligando o circuito. Tu liga, o fluxo magnético aumenta. Tu desliga, o fluxo magnético diminui. Tu liga, ele aumenta. Tu desliga, ele diminui. Então, o fluxo magnético é variável de fato. A gente mata aqui e manda embora a D. O campo magnético gerado no interior do solenoide é diretamente proporcional ao comprimento do solenoide. Se o comprimento aumenta, o campo magnético diminui, inversamente proporcional, né? Então, ó, é inversamente proporcional. E, portanto, essa proposição... Oh, meu Deus, me atrapalhei tudo aqui. Essa proposição está falsa. Garantindo para a gente que é a letra B. Se trocarmos a bateria por outra de maior dp, o eixo ferro será atraído com a força magnética mais intensa. U é igual a RI. Se a dp for maior, a corrente vai ser maior. Força magnética em um eixo, pode pensar assim, B e L. Se a corrente é maior, a força magnética é maior também. Sim. Maior dp, maior corrente, maior força. Certo? Percebam que sabendo essa fórmula aqui, sabendo essa equação, que não foi dada, né? Tu matava a questão. Porque tu ia matar que aqui é V e aqui é F. E só tinha uma alternativa com isso, né? Bastava, então, saber essa equação para responder essa questão aqui. Certo? Que é a equação do campo magnético no eixo de um solenoide. Muito bem. Meus queridos, essa foi a nossa análise aí da prova da ACAF, né? Faremos uma revisãozinha iniciaremos melhor, né, a nossa revisãozinha de elétrica nas próximas aulas, né, eletrodinâmica. E é isso aí, turma. Então, vou finalizar aqui o nosso papo. Espero que tenham compreendido tudo, finalizar a gravação aqui.